o projeto Key tem um projeto que tem por objetivo a promoção de métodos de ensino que passem pela discussão dos alunos em ambiente de sala de aula, especialmente aplicado à área das ciências e mais em particular na área da física, porque nós acreditamos que, portanto, a aprendizagem, os diferentes métodos de aprendizagem pela discussão trazem vantagens em termos de uma melhor assimilação dos conhecimentos, uma assimilação mais consistente dos conhecimentos por parte dos alunos. Uma das vantagens do método baseado na discussão é que põe menos foco na apresentação do conteúdo e põe mais foco no processo que acontece nos alunos, de aprendizagem, que é o que interessa. Não interessa ter uma explicação perfeita que ninguém percebe porque toda a gente está atenta a outra coisa. Esta atividade que decorreu na Escola Rodrigues de Freitas, pronto, mais ou menos ao longo de uma semana, sensivelmente 2 horas cada dia, começou no primeiro dia através de uma aula tradicional, tal como acontece na maioria das escolas. Isto porque a nossa ideia era, de certa forma, aplicar um método específico de aprendizagem pela discussão. Existem vários, mas, portanto, seguimos um pouco o método Peer Instruction, ou instrução por pares, do Eric Mazo, em que basicamente começa por haver uma transmissão dos conhecimentos, tal como numa aula tradicional, ou através da entrega de materiais de leitura sobre os conteúdos, ou através de um vídeo explicativo. Mas, pronto, no nosso caso foi através de uma exposição em ambiente de aula, tal como uma aula tradicional, dos conteúdos que nós íamos abordar durante essa semana, nomeadamente a relatividade de Galileu. Nós decidimos alterar também aqui acrescentar aqui uma pequena vertente, que é falar sobre a relatividade no dia-a-dia, também para poder pensar um pouco sobre estes conceitos abstratos do que é a relatividade e, portanto, como é que isso se relaciona com a física, como é que se relaciona com aspectos do dia-a-dia. E, portanto, nessa primeira aula foi feita essa exposição, em termos de uma aula tradicional, e depois foi feito um questionário individual a cada um dos alunos que estavam na turma, acerca da matéria que eles aprenderam. E depois deu-se algum tempo para que eles discutissem entre si as perguntas que foram feitas nesse questionário, para ver se concordavam com as respostas que cada um deu, e para tentar, se houvesse divergência, portanto, através da discussão entre eles, tentar chegar a um consenso ou não, ou tentar apresentar argumentos que pudessem contrapor as ideias dos outros. E depois dessa fase de discussão, voltou-se a fazer o questionário novamente para ver se tinha havido alterações nas respostas ou não. Portanto, a segunda vez que se faz o questionário tem 2 objetivos. Portanto, o primeiro é de facto ver se há evolução nas respostas, para ver se de facto se a discussão trouxe uma alteração às respostas que eles deram, e outra para eles também próprios verem quais são os efeitos do próprio processo na sua aprendizagem, o que é que portanto, quais são as vantagens ou quais são as características que este processo pode trazer. Neste projeto nós também temos um outro objetivo que também passa pela utilização destes métodos de aprendizagem pela discussão como veículos para uma integração dos alunos, alunos que sejam migrantes ou estrangeiros, que venham de partes diferentes. E no último dia tivemos a possibilidade de conversar com os alunos que estiveram presentes na sessão, em todas as sessões, e foi bastante interessante porque conseguimos dinamizar uma conversa, uma discussão
sobre estas questões que tanto o Giancarlo como o Jorge falaram, sobre estas questões dos fenómenos migratórios, sobre o facto de, numa escola no centro do Porto, terem alunos, terem colegas de outras origens, como é que eles relacionavam com essas questões, como é que eles integravam os próprios colegas que vinham de outros lugares, de outras geografias, de outras latitudes, e como é que funcionava. Pronto. E falámos também em relação à discriminação. Certas discriminações que existem, podem acontecer nas escolas, falámos um bocado sobre isso, e foi bastante interessante a discussão que se gerou. O elo entre os dois aspectos, o aspecto da aprendizagem e o aspecto da inclusão, é o diálogo. O diálogo é uma forma colaborativa de construir o significado. E, portanto, a turma colabora para perceber um assunto através do diálogo. Existem várias razões pelas quais esta estratégia é mais eficaz. Uma delas é que proporciona, pelo menos é a nossa opinião, que vamos testar também através deste projeto, e que leva a uma atitude mental que favorece o entendimento mais profundo dos conceitos, porque é uma atitude mais tranquila, é uma atitude mais aberta. E mais proativa também. Exatamente. Portanto, desconstrói-se esta atitude de aprendizagem por autoridade. É uma construção do significado colaborativa. No debate, debate que aconteceu no último dia de forma quase espontânea entre nós, os adultos, por assim dizer, e os jovens adolescentes que estiveram presentes na sessão, e que falámos sobre várias formas de discriminação, e falámos sobre a migração, falámos sobre o fenómeno dos refugiados, falámos sobre várias questões bastante pertinentes da atualidade, da contemporaneidade. Apercebemos, tanto nós como eles, ou falámos bastante mais do que perceber, tivemos uma noção de que este método que estávamos a utilizar, a metodologia da discussão entre pares e da aprendizagem entre pares através da discussão, é muito importante não só na aprendizagem, na transmissão, na comunicação da ciência, mas também, no geral, no contexto escolar, no contexto da escola, porque é um método horizontal. É um método horizontal, é um método coletivo, é um método que pretende a partilha, que fomenta a partilha de conhecimentos, a partilha de histórias. E isto faz com que não haja uma disparidade hierárquica de uns estão acima dos outros. Eu sei mais do que tu, eu conheço mais coisas do que tu. Havendo esta metodologia horizontal, esta metodologia que funciona também por grupos de trabalho, em que não há, como tanto o Giancarlo como o Jorge disseram, a autoridade tradicional que muitas vezes existe e continua a existir nas escolas, no sistema de ensino oficial, formal. Isto faz com que toda essa metodologia caia, ou que desapareça, porque não cai logo, começa a desaparecer, começa a diluir-se. Acho que há uma diluição dessa autoridade, e essa responsabilidade passa para os alunos. Isso é muito importante, não só na aprendizagem da ciência ou na comunicação da ciência, mas no todo, no geral. E quando nós estamos a falar deste projeto, ter um elo, ter uma ligação direta com uma associação que trabalha já há 20 anos contra a discriminação étnica, racial e qualquer outro tipo de discriminação e de preconceito, como é o caso da associação do movimento SOS Racismo, este método pode ser utilizado em qualquer contexto, em qualquer disciplina, em qualquer lugar. E por isso é um método mesmo bastante interessante. Nós lançámos o desafio de eles criarem um vídeo realizado por eles, em que o guião fosse feito por eles, em que eles explicassem os conteúdos que tiveram a aprender durante esta semana, nomeadamente a relatividade de Galileu. Pois é, mais ou menos. física. Só a parte do cotidiano, onde a relatividade tem a ver com a opinião das pessoas, que são supostamente relativo. E a parte da física direta? Isso Não, foi um isso bocado já- complicado. Pois, também nos quer perceber muito bem. Vocês não perceberam? Não. Eu só percebi mesmo cotidiano. E eu também só percebi que a cotidiano pode ser tipo relativa ou absoluta, em alguns casos. Sim. Não perceberam mesmo nada da física? É um bocado complicado. Acho que podíamos ter feito alguns exemplos para perceber um bocado melhor. Pois,
se calhar é melhor. A professora também não percebia bem o que é que ela estava ali a dizer. Sim, sim. Ok, melhor É um entrar, bocadinho já confuso. estamos atrasados. Sim, Yeah. vamos. Na última aula, a professora deu-nos uma ficha com um exercício acerca de comboios de andarem em direções opostas. Por exemplo, este comboio anda a 100 km horários e este aqui anda a 150. É um exemplo, eu sei que é estranho, mas pronto. Imagina que este de 100 vai andar nesta direção e o de 150 anda nesta. Os dois, o passageiro do comboio de 100 e o passageiro do comboio de 150 veem-se um ao outro durante o seu movimento. Vai parecer que estão a andar a 250 km. É uma ilusão, mas parece que estão a andar. Isso está de acordo com a teoria da relatividade de Galileu. Basicamente temos o conceito da relatividade de Galileu, em que ele, a partir de uma nau, ou seja, ele diz que se o mar estiver calmo, sem janelas, a pessoa que estiver dentro da nau não consegue perceber se o navio está a andar, está em movimento ou se está parado. Ou seja, os movimentos são relativos. Eu acho que se eles estiverem a andar no mesmo sentido, o que estiver a andar mais rápido vai olhar para o outro. Se o ponto de referência for o comboio está a andar mais rápido, o outro parece estar a recuar para trás e não a andar para a frente. Se forem à mesma velocidade no mesmo sentido, vão parecer que os dois estão parados, certo? Sim. Parece que não estão Seguindo o em movimento. referente da Terra. Se estiverem a andar na mesma velocidade parece que estão parados, mas não estão em movimento. Mas são ilusões do olho humano. Alguém que tem um exemplo mais prático? Exato. Por exemplo, da bola. Aquele exemplo da bola. Alguém tem uma bola? Temos aqui uma cadeira com rodas para fazer. Vocês viram fazer uma parábola assim, certo? Sim. Eu vi assim a linha reta, como não sei. Pois, pela teoria da relatividade de Galileu, mostra que mudando de observador irá mudar o movimento das coisas, neste caso da bola. Mas para além dos princípios de movimento, há outros exemplos de relatividade Galileu, segundo Galileu. Pode ser a relatividade do cotidiano, como nós apontamos na aula passada. Algo é relativo quando não é igual para todos, como o gosto, porque depende da opinião da pessoa. E também tens os exemplos absolutos, que é os sentidos, que não mudam pelas opiniões. E o tempo que está a englobar no nosso cotidiano é absoluto ou relativo? O tempo é absoluto. Se eu digo que são 14 horas, aqui também são 14 horas, não são 16 horas. E o fuso horário não intervém nisso? Acho que não. Não, porque é um intervalo de tempo. O intervalo de tempo é sempre igual. 60 segundos aqui vão ser 60 segundos no outro sítio. Portanto, é absoluto. Mesmo que estejam em horas diferentes. Mas não fomos nós que inventámos as horas e os minutos. Nós encontramos uma maneira de as medir, mas o tempo sempre existiu. As horas minutos acho que foi a maneira que nós arranjamos a melhor solução para medirmos o tempo. Mas o tempo já existiu. Sempre existiu antes da Terra ter sido criada. Por exemplo, como tu disseste há um bocado, os 5 sentidos é absoluto. Como por exemplo aquele vestido que há uns tempos andava em polémica por causa das pessoas não saberem se era preto ou azul. Era preto e azul. Era preto e azul. Branco. Os homens podiam ver cores diferentes, mas havia só duas cores que eram únicas. Já é azul e preto. Mas é absoluto porque não muda a cor. Nós é que, os nossos olhos é que nos enganam. A cor final da vestido não vai mudar por causa da tua percepção. É como os daltónicos, veem outra cor, mas a cor continua a ser a mesma. Sim, a cor não muda porque tu vês diferente. Sim. A cor vai A cor continuar tem uma frequência. Exato. A frequência será sempre a mesma. Como o paladar, nós podemos saborear uma coisa e sabermos outra coisa, mas não muda o sabor. Exato. Somente é aquilo. Isso aplica-se ao resto dos 5 sentidos, essa primeira justificação. Apesar de nós não conseguirmos sentir algo ou sentirmos de maneira diferente, a coisa não vai mudar. É como no caso do feio e belo na arte,
uma pessoa acha bela uma peça de arte, mas o outro pode achar feio. Logo irá ser relativo e não se o outro, pois são gostos. Mas seguindo critérios de críticos, aquilo será absoluto, só pelo critério, agora por opinião é relativo. Por exemplo, eu tenho esta caneta que foi dada pela minha mãe. Eu sei que em termos de mercado não vale nada, tipo, vale para aí 10 cêntimos e claro que ninguém vai comprar. Para mim isso não vale nada. Mas para mim é uma peça de museu, tipo, vale 1000 contos e isso, porque foi dada pela minha mãe, foi dada por alguém que é especial para mim. Como se fosse uma herança. Exato, é algo importante, que nunca vai, se eu a manter, nunca vai ser esquecida. É como se fosse uma amuleto da sorte. Exato. As pessoas nunca são esquecidas, elas reencarnam nestes objetos, por exemplo, que parecem ser estúpidos e não valem nada, mas para as pessoas que guardam as memórias dessas pessoas, tornam-se especiais. E isso é, parecendo que não uma perspectiva relativa da relatividade de Galileu, em termos de valores. Exato. Temos que chegar a uma conclusão. A campainha devia Se calhar nós usamos os exemplos do cotidiano para podermos compreender melhor a física. Exato. Ao longo da nossa vida nós vamos enfrentando esta relatividade no cotidiano e vamos entendendo a física a partir daí, parecendo que não. Pois, como tu dizes, nós para entender a física temos que questionar o que está à nossa volta. Exato. Isto é uma mistura de filosofia. E também outras ciências. Exato. Isto é uma mistura de filosofia, mas com isto conseguimos chegar a um consenso que parecendo que não faz sentido. Se nós nunca experienciarmos as coisas, nunca conseguiremos chegar a uma conclusão. Ficará sempre na nossa cabeça porque é que é assim e não temos nenhuma resposta para isso. Isso não é só também na teoria da relatividade, é como a biologia, porque é que as árvores nos fornecem oxigênio. Temos que experienciar para questionarmos e chegarmos a uma conclusão, e é isso que nos torna mais cultos. Fui chamado para este projeto pelo Giancarlo e eu aceitei pelo projeto porque seria uma ótima experiência para mim, como estou cá há um ano também, e seria uma boa coisa a fazer e ambientar melhor. Em relação aos dias que eu fui, acho que o método não é ótimo, foi bom. Podia ter levado mais tempo para ambientar-me com as pessoas, como não conheço e também não estou habitado com a cultura de cá e as pessoas como estão à vontade e tal. Eu gostei da experiência, achei uma coisa diferente. A segunda-feira foi um dia que nós aprendemos a matéria e da maneira que aprendemos foi divertido e depois aquilo fazemos os testes 3 vezes para ver como é que íamos responder das 3 vezes diferentes e no final em grupos que ajudou a discutirmos a ideia. Quinta-feira foi quando preparámos o vídeo e acho que foi a parte que eu mais gostei, embora no final começasse a ficar um bocado mais dispersa porque já estavam os assuntos muito diversos e pronto, já na parte final foi mais complicado. Na minha opinião, eu achei a experiência interessante. O método é giro porque nós, quando temos uma dúvida, não percebemos bem o que é que o senhor explicou. Quando perguntamos a um colega, ele vai explicar como percebeu e é uma linguagem mais vulgar e acaba por ser mais fácil também de perceber. E críticas não tenho nada a apontar. Achei que foi bem desenvolvido e gostei da ideia. No modo geral, eu gostei do projeto, achei que foi bastante interessante nós também aprendermos o conteúdo de várias maneiras diferentes ao longo dos dias, porque deu para ver que nós evoluímos também. Por exemplo, se nós não conseguíssemos perceber de um certo método, ia haver sempre outro método que nós íamos perceber, que não é igual às aulas, porque nós nas aulas não fazemos assim grupos como estivemos a fazer, nem um vídeo. Como eu faltei terça-feira, só posso falar acerca do primeiro dia, que gostei, especialmente gostei do modo que explicou, a partir de PowerPoints, dos vídeos também. É um método de estudo que acho
normal isso acontecer na parte dos professores, porém efetivo nos alunos, pelo menos comigo é efetivo, eu aprendo. É uma aula normal, não é algo muito complexo e eu não gosto de coisas simples, assim como PowerPoint, vídeo, o professor explica, está tudo bem, para mim é efetivo. A coisa dos testes é algo que nunca costuma acontecer, mas acho que este teste, que repetia 3 vezes cada exercício, foi interessante porque conseguimos notar a nossa evolução ao longo do dia. Por isso acho que o método de ensino foi básico, mas efetivo. Adorei fazer o vídeo porque foi algo que não faço frequentemente, a gravar. Eu gosto de gravar e aparecer em vídeos. Calem-se. Eu não tenho muito para dizer. De modo geral, eu achei que foi uma experiência divertida e diferente do normal. Houve algumas partes que foram um bocado mais secantes, mas o modo de ensino e o teste com as 3 vezes para a mesma pergunta é uma forma boa de nós percebermos o que é que ainda nos falta para conseguirmos mesmo perceber aquela matéria. De resto, eu gostei mais, como a Joana, de pensar como fazer o vídeo e tudo o resto do que propriamente de fazê-lo. De resto, acho que foi giro. Então, de um modo geral, gostei da experiência porque foi diferente. Gostei do facto de nos termos juntado em grupo porque nos sentimos mais à vontade para falar. O que eu mais gostei foi de quinta, a pensarmos como é que íamos preparar o vídeo, porque eu prefiro estar a pensar do que propriamente gravar. Eu, segunda-feira, eu gostei daquilo das 3 tentativas para fazer o mesmo teste, e depois na terceira tentativa, onde nos juntámos, que era para ver como é que as pessoas chegaram à sua resposta. Terça faltei, quarta eu não gostei muito de estar ali a pensar no modo de fazer o vídeo, mas também foi engraçado. E quinta-feira eu gostei de fazer o vídeo, ver como é que nós podíamos interagir uns com os outros para chegar ao consenso. A parte que eu gostei mais foi de quarta até e quinta, pela produção do vídeo. Terça não posso falar que também não estive. E segunda-feira gostei do método de ensino, das 3 tentativas para fazer o teste. Depois mostrou-nos a evolução, como o Tiago tinha dito. E o que muitos tutores fazem é limitarem-se a dizer a teoria e nem sequer a prática fazem. Enquanto que aqui nós tivemos um bocado do PowerPoint, exercícios, mais explicações, exercícios, outras explicações, exercícios, e depois juntámos em grupos para corrigir os exercícios e tirarmos dúvidas uns aos outros. Gostei disso. Quarta-feira, a parte da discussão para fazer o guião foi boa e conseguimos chegar a um consenso. Quinta-feira, a produção do vídeo, todos colaboraram, gostei da experiência. Espero que fique bem o vídeo. Sexta-feira estamos aqui a dar as nossas opiniões e pronto, gostei da experiência. Podia voltar a fazer outra.